Não é preciso, meu amado, minha amada, eu colocar lei dentro de uma igreja, uma religiosidade para dizer, você precisa obedecer isso, porque isso aqui é estatuto. Mas você já parou para meditar se você estiver fazendo a religião e depois sobrar para você e você for pagar o preço com Deus? Quando ele for cobrar, porque não vai fazer diferença nem de mim nem de você. E nós vemos nas Escrituras Sagradas que Deus nunca apoiou religião. Sempre ele apoiou as verdades e a libertação e o reconhecimento pelos nossos pecados de se arrepender. Isso sim agradava os olhos do Senhor. Quando nós reconhecemos o nosso erro, o nosso pecado, a nossa desobediência e prostramos diante dele para pedir perdão. Aí sim você terá a graça do Senhor. Então no 18 diz ainda, segundo a sua vontade, que é a vontade de Deus, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então, meu amado, minha amada, nós, perante a graça de Deus, fomos tratados como as primícias. Você já foi comprado pelo sangue de Cristo. Você já foi pago pelo sangue de Cristo. Você não tem direito mais de ir para a perdição, porque você já se entregou a sua vida para o Senhor. Você já depositou a sua confiança, a sua vida totalmente nos braços do Senhor, então não terá nenhuma condenação para você. Nós vemos isso no livro de Romanos, capítulo, se eu não me engano, capítulo 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Então, meu amado, minha amada, você e eu, nenhum de nós teremos ou temos condições de condenar ninguém. Nós estamos perante os olhos do Deus Criador. É Ele que nos faz nova criatura. É Ele quem nos transforma, é Ele que nos dá conhecimento, é Ele que nos dá sabedoria. Então, se você acha que, como eu ouvi uma certa vez um pastor dizendo, né, que o crente que tornar a casar novamente, que ele está em adultério e ele não entra no céu porque o adultério não tem nenhum perdão, porque no Apocalipse disse, né, que não entra no céu os adúlteros, os feiticeiros, os idólatras, algo semelhante a isso. Tem uma lista de pessoas lá que a Bíblia diz que não entra no céu. Então ele disse que alguém que é casar novamente está em adultério. E eu pergunto, se eu chegasse de encontrar esse pastor, eu ia perguntar para ele, eu ia falar para ele, meu amigo, e você, se você cair nessa situação, você vai viver o resto da sua vida sem casar novamente? Será que você garante? Tem certeza disso? Se você ficar com filho para você criar, como que você sai para você trabalhar? Quem vai cuidar dos seus filhos? Se Deus determinar e permitir que você aconteça isso contigo, o que que você vai fazer? Você nunca mais pode casar, você nunca mais pode contrair uma núpcia, uma companheira ou um companheiro, porque você está em condenação. Quer dizer, você aceitou a salvação ou você aceitou um Deus que te dá a salvação e toma novamente? Então eu queria ouvir a resposta deste pastor. O que ele ia dizer? Qual a decisão que ele ia tomar a esse respeito? Porque ninguém está a escape disso. A Bíblia não condena, a Bíblia deixa abertamente a entrada e a saída para você. Mas na boca dos homens, todos, por falta de conhecimento, não têm esse esclarecimento para se discernir. Então eu entendo, reconheço na Bíblia Sagrada que a Bíblia está dizendo para aqueles que não conhecem a Deus, os feiticeiros, os idólatras, todos aqueles que amam e gostam da mentira, os adúlteros, porque eles nunca reconhecem o seu pecado. O que eu entendo é isso. Nós vejamos também no livro de aos Coríntios que os bêbados eles não entram no reino do céu, os adúlteros eles não entram no reino do céu, os homicídios sodomitas, os ladrões não entram no reino do céu, mas a Bíblia está dizendo de alguém que pratica e não se arrepende. Alguém que vive na prática do pecado e não reconhece que está errado. Não é para mim e para você que toda hora está de joelho dobrado, pedindo misericórdia, pedindo perdão ao Senhor, pedindo compaixão,
pedindo a cobertura do Espírito Santo, não é para nós, que já reconhecemos que somos pecadores. São para aqueles que amam o pecado, são para aqueles que amam a mentira, são para aqueles que amam a bebida, são para aqueles que amam a idolatria, são para aqueles que amam a prostituição. Não são para aqueles que amam a sua esposa, não são para aqueles que amam o seu marido, que a Bíblia está dizendo. Ela está dizendo para aqueles que é apegado com as trevas e não quer abandonar. Então, meu amado, minha amada, nós vejamos que todo pecado, ele é injusto perante os olhos de Deus. Todo pecado, disse a Bíblia, que aonde que Deus encontra, ele pune. Mas todo pecado, enquanto existe vida, terá o perdão. Se isso acontecer, que a pessoa se confessar perante os olhos do Senhor. Então, meu amado, minha amada, eu quero deixar isso bem claro nas Escrituras Sagradas, para todas aquelas pessoas que muitas vezes lê as Escrituras Sagradas e fica por ali, muitas vezes seguro em uma religião. Se alguém casar de novo, a da minha igreja é excluída. Se alguém casar novamente, na minha igreja eu não aceito. Agora eu pergunto, a igreja, a alma é tua ou a alma é de Deus? A vida daquela pessoa pertence a você, líder da igreja, ou pertence a Deus? Porque se for uma condenação, ele vai levar a Deus, não vai levar ninguém. Vejo nas Escrituras Sagradas, no livro de Ezequiel, que a Bíblia diz assim: a alma que pecar, essa morrerá, e todas as almas são minhas, disse Deus. Então, a alma que pecar e não se arrepender, ela morrerá, mas morrerá na justiça de Deus, não na justiça de homem, porque todos estão debaixo de uma igualdade. Hoje pode acontecer comigo, amanhã pode acontecer com você. Nós vemos um verdadeiro provérbio das pessoas mais antigas dizer que não corte para cima que vai cair no seu próprio rosto. Hoje você pode estar guardando uma religião, amanhã aquela religião pode estar cumprindo em você. Por isso, meu querido, meu amado, minha amada, tomamos muito cuidado para não ensinar algo que você não tem conhecimento, algo que você não tem autoridade para ensinar e algo que está prejudicando a vida do próximo e futuramente prejudicará a sua vida. Porque senão você ficará sem saída. Eu ouvi uma live uma certa vez de um certo homem ele dizer que numa certa denominação, um líder lá da igreja, ele dizia que na sua igreja não podia ter prostituição, não podia ter adultério, como se a igreja fosse ele dono. Então, uma jovem batizada lá na igreja, servindo ao Senhor, mas foi seduzida pelo inimigo e acabou caindo em prostituição. E a jovem, ela foi prudente, ela foi sábia. Ela chegou ao líder e confessou. Ela falou: olha, eu estou em prostituição. O que o líder fez? Ele falou: olha, você cometeu um pecado de morte. Você não tem perdão. Então aquela jovem ficou esmorecida, ficou tão triste. E ela acabou se suicidando. Lamentavelmente. E aí, quem foi o culpado da morte daquela jovem? Certamente foi o líder. Ele vai pagar o preço por isso que ele fez com a jovem. E hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, não está sendo diferente. Se você for ouvir vozes de pessoas que lideram a igreja, eles vão fazer com você do mesmo jeito. E aí, você não tem conhecimento, você não tem sabedoria, você não sabe buscar muito a Deus, porque muitas vezes você não é muito aprofundado nas Escrituras. Você vai ficar de cabisbaixos e colocar a cabeça entre as pernas. E vai ficar pensando no seu pesadelo, caindo em depressão, e vai fazer da mesma forma daquela jovem. Meu amado, minha amada, ouve esse vídeo que eu estou dizendo. Se você cair nessa cilada, lembre que existe um Deus de amor que pode te perdoar, e que pode te salvar, e que pode te libertar, e que pode te aliviar desse fardo de Satanás. E ele vai te dar o perdão. Eu garanto nas Escrituras Sagradas
que Ele vai te perdoar e Ele vai te dar o alívio e vai tirar esse fardo pesado da sua vida. E jamais você faça isso igual aquela jovem fez. Porque o Deus que você serve, o Deus que você aceitou, é o Deus criador do universo. É o Deus todo-poderoso. É o Deus que não ama o pecado, como eu já disse, mas ama o pecador profundamente. E temos mais a dizer. Ele morreu por mim e por você. E ele pagou o meu e o seu pecado. Todos os tipos de pecados foi pago no alto da cruz. Não precisamos se preocupar com o pecado de alguém. Deixa que Deus cuida. Deixa que Deus importa. Se for para cobrar, que Ele cobra. Porque a justiça é vindo de Deus. A justiça não é vindo de homem. A justiça é vindo direto do dono das almas, que é o Criador. Então, meu amado, minha amada, Deus tem me orientado a respeito das Escrituras Sagradas. E eu fiz questão de gravar esse vídeo, quem sabe essa live, para que possamos buscar socorro, não em homem algum. Se algum dia você for excluído da tua igreja, não te importa, porque você nunca vai ser excluído do livro do Reino dos Céus. Desde o dia em que você aceitou a salvação, você está selado para o dia da redenção. Você está selado para você descansar. Vivemos no mundo de trevas, do reino das trevas, mas não fazemos parte desse reino da morte. Fazemos parte do reino de Deus. Para isso, o Senhor Jesus Cristo se manifestou, João 3:8, se eu não me engano, para desfazer das obras do diabo. E ele desfez do meu pecado, do seu pecado, do pecado do mundo inteiro. Principalmente daqueles que já reconheceu o seu pecado e tem depositado a sua vida nas mãos do teu Criador, Criador do céu e da terra. Mas quero dar uma pautada em questão do casamento mais uma vez. Talvez você vai ouvir essa mensagem que eu tenho dito biblicamente e você vai dizer, olha, então se eu abandonar o meu cônjuge, o meu casamento, não terá nenhum mal para mim, nenhuma condenação. Porque já que a Bíblia diz e apoia eu casar novamente, olha, fique esperto com isso porque é decisão sua. A Bíblia, a palavra de Deus, não manda você abandonar o seu companheiro, não manda você abandonar a sua companheira. A Bíblia diz, só se o teu companheiro desejar te abandonar, que deixe que ele vá embora. Se a tua companheira desejar que ele vai te abandonar, deixa que ele vá embora. Não impede. Isso a Bíblia diz. Mas não é um mandamento ordenado para você, cristão, abandonar a sua esposa, abandonar o seu esposo, porque você está tentando a Deus, você está cometendo um pecado perante os olhos de Deus, algo que nunca ele mandou que você faça. Ele pediu que você respeitasse, que você honrasse, que você amasse a sua esposa. E ele pediu que a sua esposa seria submisso ao seu marido, para que tenha uma vida conjugal sadia. Mas eu quero dizer, em questão dos vírus do pecado que tem acontecido com muito, talvez você não é culpado. Você não tem como pagar o preço de alguém que te abandonou, que deixou você, vamos dizer assim, no fundo